Salve, salve, amigos do Não Vai Dar Jogo! Exatamente às 18 horas e também 18 minutos, não sei quantos segundos, do dia 12 de setembro de 2020, sabadão. Estamos aqui mais uma vez, chegando até a casa de vocês para falar o melhor e o pior do futebol brasileiro. Eu, Thiago Borsato e meus companheiros. Hoje eu apresento todo mundo, né? Tem pouca gente mesmo. Então, eu, Thiago, à esquerda na tela de vocês aí, Adriano Júnior, o Didico, e no centro, Renan Sais Lobato, o nosso flamenguista querido. Fui chamado só por ser flamenguista, não acharam outro, aqui no Paraná. A gente precisa reservar um espaço aí para futebol de todos os estados, né? Inclusive do Rio de Janeiro, que ninguém se importa. Quer dizer, que não tanta gente se importa. Então essa é a nossa nona live, o editor acabou de colocar aí nos créditos, né? Hashtag 9 live do Não Vai Dar Jogo. Você que está assistindo aí, Lucas Curione, nosso companheiro amigo de várias lives aí, melhor live do Brasil. É melhor contigo, Lucas, mas a gente vai tocando daqui também. A gente então hoje para falar da rodada que se foi, né? Rodada de muita felicidade aí para a maioria dos integrantes do Não Vai Dar Jogo. Palmeirense, a gente vai falar um pouquinho mais do jogo na sequência, rodada que já começou para esse final de semana, também falaremos aqui, e por enquanto é isso, como introdução aí. Adriano, que jogo que você acha que a gente tem que começar? Manda ver aí. Vamos começar falando do futebol paulista, né, o trio de ferro. Vamos falar do São Paulo primeiro, que ficou no empate do 1-1 com o Bragantino, e a gente já faz a previsão para o jogo do Sansão, que começa já. Boa. Então, quer começar, Borsato? Jogo entre grandes, né, de São Paulo. Na verdade, o São Paulo nem tanto, mas o Bragantino de bastante destaque aí nos últimos anos. O Curione já comentou mais uma vez aí, ó, pra gente dar uma segurada no Renan, que ele quer falar bastante coisa do Palmeiras hoje. Beleza, Curione? Pode deixar. Tinha que ter mais palmeirense para ajudar nessa, né, mas a gente vai fazer o possível. Não, mas hoje eu quero falar mais do Palmeiras do que do São Paulo, por isso que eu já mandei você falar do São Paulo já. Inclusive a live com menos palmeirenses desde o início da história do Não Vai Dar Jogo. Só 33% de palmeirense hoje. Verdade. Nunca uma live do Não Vai Dar Jogo teve só um palmeirense, eu acho. Eu acho que não nessa história. Alguém chama o estagiário aí para fazer a contabilidade aí, mas eu acho que é a primeira mesmo que só tenha um palmeirense. Mas enfim, falando do São Paulo, já que o Adriano convocou o assunto, eu não acompanhei a partida, eu só vi depois os gols e os melhores momentos, então vou tentar ser breve. São Paulo, depois de dar uma animada, né, no final de semana, voltou a parecer ser São Paulo, né? Um time capengando, um time instável dentro do próprio jogo, não consegue manter um bom desempenho nos 90 minutos, como já não tinha conseguido durante o Fluminense, né? Durante o jogo contra o Fluminense. A gente tinha falado aqui na última live. Começou mal e acabou depois virando o jogo com as mudanças que foram feitas ali no intervalo e no segundo tempo. Essa foi a grande novidade, né, o Borsato, do jogo do São Paulo, né? Que fez pela primeira vez contra o Fluminense, fez um segundo tempo bom, ao contrário de sempre. Pois é. E dessa vez não teve tempo bom, né? Nem primeiro, nem segundo. O resultado foi ruim, a partida foi ruim. E assim, quem provavelmente Adriano deva ter assistido o jogo vai poder dizer melhor, mas pelos lances, principalmente, né, pelos pênaltis, se tivesse para ter um vencedor, teria sido o Red Bull Bragantino. Exatamente, o resultado foi ruim pro Bragantino, né? Que acabou desperdiçando 2 pênaltis e o São Paulo empatou por acaso. E o Bragantino, que não vem bem no campeonato, né? Um ponto que eu imaginava que o São Paulo não ia deixar escapar, não. E, aliás, 2 pontos que eu imaginava que o São Paulo não ia deixar escapar, acabou sendo um ponto ganhado, um ponto achado pelo São Paulo. É uma coisa que eu tô para falar para vocês, que eu assisti o jogo do Palmeiras contra o RB Bragantino também, e percebi isso. O RB Bragantino tem um elenco bom. Os times que estão lá embaixo, ele não deveria estar nem perto daqueles caras. Todo mundo ali, não. Sei lá, deveria estar ali pelo menos beirando nos 8º lugar, ali em algum lugar, na primeira parte da tabela. Mas sabe o que eles são?
todos os jogadores são muito displicentes. Eu acho que como eles são jovens e eles têm alguma técnica no geral, eles têm, assim, uma coisa de displicência, assim, um jeito de querer jogar, querendo fazer alguma graça, alguma coisa, sabe? Algum efeito sempre. E aí, um time que perdeu 2 pênaltis podia ter vencido São Paulo. O time do Bragantino tem um pouco disso, sim. É um time que foi... O Bragantino começou para esse ano com bastante investimento, comprou bastante molecada, entrou com bastante dinheiro, e acabou montando um grupo que tem um pouquinho da síndrome do Neymar. É aquele cara que tá começando, é novo, tá começando a ganhar dinheiro, tá começando a aparecer na televisão e por aí vai. E aí, se você pega um jovem e coloca num time que tem um treinador com um pouco mais de rodagem, que tem uma torcida com um pouco mais de cobrança, ele acaba entrando na liga. Só que você pega um cara e coloca um monte de molecada assim, então você acaba criando isso aí em todo mundo. Então eu acho que o Bragantino vai melhorar conforme for entrosando, conforme for entrando na linha os próprios jogadores, eu acho que o Bragantino tem bastante para mostrar ainda. Errei quando eu previ o Bragantino brigando ali, de repente até por um G6 esse ano, mas eu acho que ele não vai terminar o campeonato tão mal como ele começou, não. Nosso colega Lucas Curione aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, né? Falando que o Bragantino tem um time muito jovem com uma molecada ingênua. E eu até coloco nessa análise de vocês o seguinte: o Bragantino realmente parecia ter um bom plantel, né? Ter feito boas aquisições aí tanto para o Campeonato Paulista quanto para o Campeonato Brasileiro. Só que também é muito legal investir na molecada, em jogador jovem, né? Que ainda tem chance de estourar. Mas é bom ter um ou outro jogador um pouco mais rodado no elenco, na minha visão. Nem que seja para nesses momentos que vocês falaram aí, né? Igual o Adriano falou assim, um toque a mais, aquele lance que tá se enfeitando demais, para ter alguém para dar um conselho, para dar uma orientação. No dia a dia de treinamento, no dia de jogo, talvez o cara não esteja em campo, mas não tô falando para fazer um elenco de medalhão, não, tá? Muito pelo contrário. Mas de repente ter um outro jogador com um pouco mais de experiência ajude, e também um técnico que passe um pouco mais de, não quero falar credibilidade, mas que talvez tenha um pouco mais de nome para segurar o grupo, né? O Bragantino ele vinha com o Zago, que fez um ótimo trabalho e acabou saindo por uma proposta melhor do futebol externo, né? Só que aí ele apostou no Felipe Conceição, que é um treinador novo também, que não tem nenhum... Vai, fala a verdade. O que ele tem de sucesso no nome dele? De trabalho com sucesso? Ele teve um Botafogo que perdeu para a Aparecidense, ele foi demitido em 2 semanas. E agora chega o Barbieri, que teve um mês bom no Flamengo lá, né? Pegou um time bem lá, só que também saiu do Flamengo por parecer que não estava conseguindo comandar o grupo de jogadores. Então... Desculpa, acabei te atravessando aí, mas a coisa que mais pesava contra ele no tempo do Flamengo era justamente isso. Era um cara que era considerado que ele não tinha muito pulso para levar o time naquela época. E era justamente o que precisava, né? Esse monte de molecada aí com um bom investimento começando a explodir agora, era o que mais precisava, era um técnico um pouco mais linha dura para fazer esse time entrar na linha. Acho que as coisas vão andar um pouquinho. Mas concordo, legal. Vai melhorar também. Também acho que desses times que estão aí do 12º, 13º para baixo, o Bragantino tá, vamos falar, tira o Corinthians também, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas do 12º para baixo, com exceção do Corinthians, acho que o Bragantino tem mais perspectivas aí de melhorar no campeonato. Vai trocar de lugar com o Vasco. Brincadeira, não tem clubismo, não vai dar jogo. Bom, e também não tem vascaíno aqui. Exatamente. Só para finalizar, então, o jogo do São Paulo, bom, o São Paulo é aquilo que o Borsato já falou, né? Ele tem um jogo inteiro, né? Ele é de fases. São Paulo até começou o primeiro tempo legal, assim, interessante, não estava brilhante, mas estava controlando a partida. Aí o São Paulo entrou com o mesmo time que ele tinha terminado contra o Fluminense no primeiro tempo. Tava legal, é legal ver o Brenner jogar, eu gosto do Brenner, eu já disse isso nas últimas lives também.
Só que aí eu não sei o que aconteceu com o Diniz, ele fez as 5 substituições à revelia. Ele veio do vestiário, ele veio para o jogo de São Paulo igual o Luxemburgo vem para o jogo do Palmeiras. Ele já vem com todas as substituições na cabeça, independente do que acontecer no jogo. E foi isso que ele fez. São Paulo é muito instável ainda. Eu acho que esse terceiro lugar de São Paulo, empatado com o Flamengo, que está em segundo, é um pouco mentiroso. São Paulo, na minha opinião, deixou 4 pontos pelo caminho que não poderia ter deixado. O São Paulo jogou 6 partidas em casa, até a 9ª rodada, né? Foram 6 partidas em casa. E todos jogos relativamente fáceis. Não teve um jogo assim que se fala, esse jogo aí é muito decisivo, tá jogando contra alguém que vai disputar alguma coisa com eles. Talvez tenha sido o clássico do Corinthians, né? E o Atlético Mineiro, né? Esses 2 jogos. Que faria sentido um empate, uma derrota contra o Atlético Mineiro. Mas todo o restante, o São Paulo acabou deixando para trás, eu acho isso. E a pior parte da tabela vem agora. Que agora começa um monte de jogos que não é em casa, que é jogos fora. E ainda tem Libertadores nesse mês, né? Começa nessa semana no gigantesca SBT. Mas é isso aí, galera. Vamos lá para o próximo jogo do Estado de São Paulo, um jogo que é de muito interesse aqui. Deixei até ele por último no Estado de São Paulo para que os nossos colegas pudessem falar com bastante carinho. Você vai Corinthians 0 na Arena. Para depois, Adriano? Oi? O Sansão a gente deixa para depois, a rodada futura? Vamos deixar para depois. O Sansão. Fechou. Não, vamos falar do Sansão então. Vamos falar do Sansão. Sansão vai acontecer isso aqui. Eu tô com medo de começar o jogo e aí. Vai começar o jogo e aí o pessoal de casa vai achar que a gente tá. Entendi. Eu vou chamar então todos os torcedores para fazerem um raciocínio aqui comigo rápido. Vocês nem precisam falar. Tá. Que lado que o Marinho joga? Na ponta direita. A ponta direita ele é a lado esquerdo da defesa do São Paulo. Até o Ramiro fez gol no lado esquerdo da defesa do São Paulo. O que a gente vai esperar? O Santos, na rodada passada, venceu o Atlético Mineiro. Fez um bom jogo contra o Palmeiras anteriormente. Então, não vou dizer muito mais do que isso. O Santos não tem um dos melhores times do campeonato, na minha opinião. Mas o Santos vai passar com facilidade por qualquer um que tiver problema, principalmente na lateral esquerda. É isso. O Marinho vai cortar para dentro e vai fazer gol. O Vasco, esse ano é o ano do Santos na região Santos da tabela, né? Vai ser um ano normal, tranquilo pro Santos, né? Eu também acho. É aquele 8º lugar ali, alguma coisa entre 8º e 12º, fica tranquilo por ali, beleza, todo mundo feliz. Eu também acho, até porque eu não acho que o Marinho vai ser a sensação do campeonato o ano inteiro. O ano inteiro não, eu digo até, não, é verdade, até fevereiro, março, não acho. O campeonato que tem o Marinho de craque, esse campeonato tem que acabar. E por enquanto tem sido isso. Por enquanto o Marinho tem sido os jogos do Santos. Aconteceu, o Flamengo passou apertado contra o Santos, ganhou de 1-0 do Santos, mas tomou 2 gols bem anulados pelo VAR, de jogada ali por aquela região. Então, assim, o que o Flamengo tem? Um lateral lento. E o Felipe Luiz lento. O Dom entrou naquele jogo com o René na lateral direita. Eu acho que vai ter muito flamenguista aí que tá assistindo a live que vai mandar matar eu. Só que o que ele devia ter feito era ter colocado o René no lugar do Felipe Luiz para correr atrás do Marinho. Teria sido um pouco mais fácil. Então todo time que tiver problema naquela região vai sofrer com o Santos. E eu acho que isso deve acontecer hoje com o São Paulo. Mas o Santos. A notícia boa que chega do nosso correspondente em especial lá em Santos, o Marinho começa no banco. A esperança voltou, hein? 5-0 do São Paulo hoje, hein? Libertadores no meio da semana, né? Exatamente. Marinho no banco. Marinho quem joga no meio campo do Santos hoje vem com Pituca, Sanches, Arthur Gomes e Leonardo. Lucas Braga e Soteldo na frente. A esperança.
Aliás, se você me dissesse que esse ano ia ter um ponta do Santos que ia brilhar bastante no campeonato, eu diria que era outro. Faltando um pouquinho de Soteldo no Santos. Meu pai estava reclamando disso hoje de manhã. Meu pai, que é santista, também falou a mesma coisa. Mas de qualquer forma, eu acho que é um jogo que é interessante para a gente avaliar o potencial das duas equipes na sequência da competição. Porque o São Paulo, concordo com o Adriano, é uma terceira posição provisória. Deve cair um pouco aí nos próximos jogos e para a sequência do campeonato. Já o Santos eu discordo um pouco. Eu acho que ele não é time para oitava, 12º, não. Acho que esse Santos aí, bem conversadinho, pega um G6. Esse Santos tá te enganando. Pode ser. Pode ser, mas, cara, então? Hoje o Santos está em 7º. E acima do Santos está o Vasco. Vamos dizer que o Vasco vai cair, como o Renan falou, e provavelmente vai. O Santos está em 6º. Esse brasileiro tá muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Aí você olha para trás, quem que tiraria esse 6º lugar do Santos? Fluminense, Fortaleza, Sport, Atlético Paranaense, Ceará, Grêmio, tá? Grêmio, talvez. Então, sim, se considerar que o Vasco vai cair, o Santos já é 6º. É o Corinthians, o Grêmio que ainda vão subir. O Atlético Paranaense esperar um pouquinho mais esse ano, inclusive. Mas abaixo de oitavo não fica, não. Pois é. Vai lá, Adriano. Segue o barco aí. Vamos falar do melhor jogo da semana. Manda ver. Já tentei entrar nesse assunto 4 vezes, os caras não me deixam. Caramba, a gente tava divagando sobre o Marinho. Quando a noiva vai entrar na igreja, tem que esperar. É um momento único. Você, torcedor do Santos, se você ouviu falar sobre o Santos, manda um e-mail pra gente. Manda uma mensagem no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque eu não acredito que tem alguém que preocupou em ouvir sobre o Santos nesse momento. Continuando. Vamos falar agora. Se você não tiver essas mídias ainda, porque torcedor do Santos a gente sabe como que é, pode mandar SMS também. Esses caras estão de brincadeira comigo hoje. Manda uma carta. Esses caras não estão me deixando ser host hoje. Se vocês começarem a me interromper de novo, eu juro que eu vou desligar o microfone de vocês agora. Pô, os mestres da divagação estão comigo hoje. Eu não vou conseguir concluir esse programa. Tá com 17 minutos aqui. A gente só falou de jogo ruim até agora. Então vamos lá. Palmeiras 2, Corinthians 0. Agora isso aí, estreando a Neoquímica Arena, né? Um jogo decisivo aí para todo mundo. Um jogo que mandou um técnico embora, né? Não ganha no Palmeiras, vai ganhar de quem, né? E é isso aí. Começa aí, Borsato. Fala, lava a sua alma. Vamos lá. Segundo jogo do Corinthians no estádio com name rights. Claramente ainda não deu química com o time. Desculpa. Ai. Puta, que piada genérica, bicho. Pelo amor de Deus. Mas, pra não dar azia... Foi embora. Esse jogo deu até azia. Os corintianos tiveram que tomar um vazio da Neoquímica. Vai ter uma live, vai estar lá no... Uns 200 produtos farmacêuticos zoar, tá? Só para avisar. Vai ter uma live só com piadas sobre remédio e o Corinthians. Remédios, Corinthians, Neoquímica. Tá. Enfim. Falando do jogo. Aí o nosso setor criativo fica sofrendo para fazer meme a semana inteira. Aí vem uma live dessa aqui e emenda 5 de uma vez. Eu vou demitir vocês tudo, eu vou contratar uns moleques lá na rua. Contrata um estagiário, o cara foi buscar uma cerveja por causa da piada. Contrata um estagiário para ficar anotando as coisas que saem na live, depois nós posta tudo. Tampa a marca com a mão aí que a gente não tá recebendo, não. Pode deixar. Vamos lá, pessoal. Falando do jogo, vou começar até a falar um pouquinho pelo Corinthians para deixar melhor para o final. Eu até comentei com alguns colegas na sexta de manhã. O melhor para o final é o Palmeiras? Lógico. Eu até comentei com alguns colegas corintianos na sexta de manhã, quando ainda não havia sido anunciada a saída do Thiago Nunes, que ali naquele jogo o Thiago Nunes tinha caído. Independente do anúncio ser oficial ou não,
independente de darem mais 1, 2, 3 jogos para ele de consolação ou de espera, não sei o nome que vocês quiserem, ali ele tinha caído, porque acabou completamente a convicção dos jogadores e da diretoria no trabalho dele, né? E quando isso acontece, de repente você não manda o treinador embora, talvez você está esperando algum outro ficar livre no mercado, talvez você está esperando acontecer, abaixar a multa, sei lá, alguma negociação e assim por diante. Mas, cara, a gente está em setembro, e se o Palmeiras está ruim, e ainda falta muito para o time do Palmeiras e para o Luxemburgo, o Corinthians não tem nada. Nada. Tudo bem, tivemos uma paralisação grande de futebol, mas o Corinthians não tem absolutamente nenhum tipo de recurso para mostrar em campo. De organização tática, técnica, de jogada ensaiada, de disposição dos jogadores, de escalação. O que você sabe ali é que, sei lá, o Cássio é titular no gol e o Jô é titular no ataque, né? E o Fagner, se sair do ping-pong, talvez possa jogar também na lateral direita. Mas, gente, muito, muito bagunçado, sabe? A disposição de volantes, de meias. O time não sabe o que faz, nem com a bola, nem sem ela. O Corinthians sempre se acostumou a jogar mais sem a bola e marcar bem para ser um time reativo. E agora nem isso. Nem marcar bem consegue. O time é aberto. O adversário cria várias chances de gol. A gente tinha falado disso semana passada já, do jogo que o Corinthians fez no meio da semana. Desculpa, no final de semana passado. Que nem aquele time que se defendia bem a gente tinha mais, né? Deram 2-2 com o Botafogo, lembra? Sim, tomar 2 gols do Botafogo, que nem atacar direito não ataca também. Então, muito fraco. Ganhou 10 jogos em 28 o Thiago Nunes. Isso porque a maioria deles foi no Paulistão, onde são times iguais ou mais fracos que o Corinthians, né? E, pô, acho que só esse número já encerra o comentário. 10 jogos em 28, 10 vitórias em 28 jogos, não tem o que fazer, não tem nem como defender o trabalho. O que tem em comum entre Palmeiras e Corinthians? O que tinha em comum entre Palmeiras e Corinthians ontem? Uma coisa que a gente já falou aqui em quase todas as lives. Coisa que vem do Atlético Paranaense e não funciona. Thiago Nunes e Rony. O Palmeiras descobriu o Brasil tirando o Rony do time. É outro time, né? Melhorou bastante, fez um bom jogo contra o Corinthians, o que não tem sido muito difícil. Agora eu acho que o Thiago Nunes demorou bastante a cair. O Corinthians perdeu muito da identidade com o Thiago Nunes. O que era para ser tirar a identidade de time que joga retrancado por meio gol no jogo com o Thiago Nunes, parecia uma ideia excelente quando tudo começou, mas demorou bastante a cair. As duas unanimidades no time do Corinthians são o Cássio e o Fagner. E são os caras mais contestados nesse time hoje. O Cássio tem falhado um jogo sim, um jogo não. O Fagner não tem jogado bem. É um time que está jogando completamente fora do estilo de jogo que a maior parte do elenco do Corinthians está acostumado. Eu acho que o Thiago veio de um trabalho meio sensação no Atlético, então isso deu um pouco de crédito e acabou queimando demais. Demorou a sair. Eu acho que qualquer um que assumisse o Corinthians agora, depois do Thiago, só tem um lado para ir, é para cima. Não tem como ficar pior esse time do Corinthians. Eu acho que ele, por acaso, ele ainda não está mais para baixo na tabela, que é um campeonato realmente nivelado por baixo. Não que esse momento horrível do time do Corinthians diminua a vitória do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras ganhou com autoridade, o Palmeiras ganhou jogando bem dessa vez. E acho, inclusive, que nós três aqui, um São Paulino, um palmeirense e um flamenguista, iniciamos o campeonato, cada um reclamando do seu técnico, e vamos com eles até o final do ano. Até nessa linha de aproveitamento, se a gente for puxar pela memória, antes da parada, o Corinthians era candidato ao rebaixamento paulista. Então, a gente teve ali os meses que o futebol ficou parado. Então, teve uma situação, a gente também já comentou em lives anteriores aqui, né, um trabalho emergencial de
de Thiago Nunes e Wanderlei Luxemburgo para chegarem até a final do Paulistão, sem muitos méritos, sem muito brilhantismo, mas um trabalho de curto prazo, né? E o do Thiago Nunes caiu por terra agora. Se mostrou que foi realmente algo muito pontual ali para um ou outro jogo. Né? O Corinthians ganhou o quê? Ganhou do Bragantino, numa oitava de final, e ganhou mais um outro jogo na semi para pegar. Ganhou do Mirassol, verdade, né? Para um jogo que foi ainda 1-0, com o jogador expulso do Mirassol, aquela coisa toda, para ir para a final. Foi esse o trabalho do Thiago Nunes, foram esses 2 jogos. Você pode falar que o Corinthians rendeu alguma coisinha. Eu acabei de puxar aqui, desde a época que o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão, 2007, Thiago Nunes é o 3º técnico com pior aproveitamento. Ele só ficou atrás do Jair Ventura, meu Deus, e do Oswaldo Oliveira. Ele conseguiu ir pior do que nomes que a torcida do Corinthians não gosta de ver nem pintado, que é Osmar Loss, Cristóvão Borges e Adilson Batista. Ele conseguiu ser pior do que esses caras. E isso acaba mostrando que números de aproveitamento, a gente fala tanto sobre aproveitamento de técnico, mas eles acabam sendo um pouquinho mentirosos também. O Corinthians se classificou na raspa do tacho para o mata-mata do Paulista, e isso deu uma sobrevida para ele, né? Esse período de parada e voltar e conseguir se classificar, e até a final empatar ainda com o Palmeiras na final, perdendo os pênaltis, acabou dando uma sobrevida para ele. Então ele fez um Campeonato Paulista que ele chegou na final com um aproveitamento horrível. Então, a hora que você analisa os números de aproveitamento, você vê um aproveitamento baixo, mas que ele acabou conseguindo seguir por ter chegado na final do Paulista. Então, acho que demorou. Sem contar a eliminação na Libertadores, né? Logo no início da temporada. Já. Exatamente. Então, que já poderia ali mesmo ter cessado a passagem dele já, mas acabou que não aconteceu. Mas, então, assim, manda, Renan, pode falar. Então, eu vou mudar de time agora. Essa questão da Libertadores, um paulista horrível, que chegou na final, mas um paulista horrível e um péssimo início de brasileiro. Indiscutível. Tava na hora de trocar. Eu acho também que ele tem um potencial para ser um bom técnico ainda, mas já não tinha mais o que fazer no Corinthians. E mudando de campo, né? Indo para o outro lado da partida, falando do que realmente importa agora, foi uma partida até surpreendente. Acho que para os demais palmeirenses aí, se tiver alguém assistindo, Lucas, se ainda estiver com a gente, Caio, se estiver por aí, Marquinhos também, nosso querido colega Marcos Lima aí, que está sempre participando. Cara, estranho ver uma partida onde o Lucas Lima jogou muito bem. De tanto que a gente fala, né? O meme dele lá com o Neto gritando 10 milhões por mês! E assim, o cara jogou bem, foi o meia. Lembrou aquele Lucas Lima do Santos, convocado para a seleção brasileira. Jogador que aparece, que arma o jogo, abre de lado para receber a bola, sabe? E ele geralmente, quando ele está em campo, ele fica escondido atrás do volante do outro time para a bola não chegar nele. É o típico posição confiável, posição neutra, né? Do meio campo. É só ficar atrás do volante adversário que você não vai receber a bola e não vai se arriscar a aparecer no jogo. E ele não, buscando espaços, alternativas em campo, prevendo o melhor para ele, para os companheiros, né? Participou do lance que gerou o pênalti, o Adriano colocou aqui muito bem do lance que acabou gerando o gol, o segundo gol que acabou decidindo a partida, né? Mas o Palmeiras já vinha muito bem. Se tivesse talvez até apertado um pouquinho no segundo tempo, tinha conseguido uma vantagem maior, porque no segundo tempo o Corinthians já estava entregue totalmente. Quando tomou o segundo gol, então, acabou o jogo. Né? O Palmeiras também cozinhou até o final e o Corinthians não agrediu mais. Na verdade, agrediu sim, né? O Avelar ainda agrediu e foi expulso. Mas não atacou mais o Palmeiras também, não tentou atacar mais e ficou por isso mesmo. Mas uma partida grande, uma partida da forma como a gente, palmeirense, aguardava que esse time fizesse há tempos. Porque toda vitória a gente vem aqui e fala, não,
Palmeiras dessa vez jogou bem, mas foi circunstancial, né? Foi uma atuação que a gente precisa confirmar se vai continuar dessa forma nos próximos jogos. Aí quando ganha meio meia boca, não, esse jogo aí não serve, o resultado não diz o que foi o jogo, e dessa vez não. 2-0, foi incontestável na casa do Corinthians, era para ter sido mais. Escalação do Luxemburgo não foi perfeito, né? Mas aquela ideia de escala mal e mexe mais ou menos, dessa vez ele escalou mais ou menos e mexeu bem. Mas já entrou com um time legal para começar o jogo já. Começou com o Verón no banco, que parecia uma decisão até errada, mas depois o moleque entrou no segundo tempo descansado e infernizou a zaga corintiana, né? Fez o segundo gol e jogou muito bem. Então não tem... Dessa vez a gente precisa se render que é aquele jogo que tudo funciona, sabe? Tudo do goleiro ao atacante, todo mundo fez sua parte, todo mundo cumpriu com o seu papel. O jogo foi bom, o time chegou aí à quarta vitória, com 4 vitórias e 4 empates, está naquela conta do Adriano, né? 2 pontos por jogo. Que é uma conta de campeão, se não considerar o Flamengo do ano passado. E tá ali, tá em quarto lugar na tabela, só que com um jogo a menos. Se ganha esse jogo, vira vice-líder a 1 ponto só do Internacional. Mesmo com tantas besteiras que já fez nesse campeonato, tantos jogos ruins, empates, porcaria, é uma semana animadora para a torcida alviverde. Espero que semana que vem a gente não esteja aqui falando tudo ao contrário de novo. Ô, Borsato, eu assisti alguns pedaços do jogo e aí tem o Verón que entrou e resolveu as coisas, né? Você vê, você dá meio tempo para ele vai lá, faz um gol, coisa que o Rony levou 14 mil anos para não fazer ainda. E o Wesley lá do outro lado, cara, você pode dizer um pouquinho sobre ele? Cara, eu acho que o Wesley, ele... Dos torcedores do Palmeiras que eu conversei até hoje, as opiniões são até um pouco divididas, né? Alguns dizem que é um bom jogador que ainda está um pouco inexperiente ou afoito, talvez, por ser as suas primeiras partidas, né? Já outros dizem que não é porque um moleque da base é bom que toda a base e que a gente tem que dar tanta oportunidade para ele, né? Na minha humilde visão, ele não é um Gabriel Verón, isso acho que está muito claro, né? Tanto em termos de decisividade, em termos de incisividade em campo, mas ele é um bom jogador, sim. Ele é um bom moleque, tem potencial, ele já mostrou isso nas categorias de base, já mostrou isso nos empréstimos que o Palmeiras já fez dele aí, né? Que ele saiu para ganhar um pouco de experiência. Então, eu acredito que ele tenha a melhorar. Ele não vai ser... Dificilmente ele vai virar atacante, titular, maravilhoso, aquilo que a torcida espera, sabe? E eu já vi torcedor também falando, não, esse cara é craque. Esse cara Mas jogo de quarta e domingo ele pode ajudar no elenco, né, cara? Exatamente. Jogo de quarta e domingo até o final da temporada ele vai ajudar. Com certeza ele vai jogar, vai ser titular e vai fazer gol, muito possivelmente ainda antes do Rony. Só para a gente finalizar aqui, o Lucas Curione, nosso amigo aí, manda uma mensagem dizendo que ele não sabe se o Palmeiras foi bem ou se o Corinthians foi muito mal. Eu vou dizer que eu tive a mesma impressão com o São Paulo e eu acho que o Bragantino me ajudou a responder essa pergunta. Mas pode empolgar, né? Exatamente. Vamos lá para o bloco 2? Vamos para o Rio? Só respondendo esse comentário do nosso querido Curione, eu acredito que dessa vez, de verdade, as duas coisas aconteceram. Porque o Corinthians realmente, a gente já falou, não tem nada, não mostrou nesse jogo, não mostrou em praticamente nenhum jogo da temporada 2020. Só que o Palmeiras, em face do que vinha apresentando, em termos de consistência, em termos de consciência em campo, foi uma grande partida. Da mesma forma. Porque se você pega um adversário ruim, a sua obrigação é ganhar. Ganhar e ganhar sem susto. É o famoso dever de time grande quando pega um outro nessa situação. Você não pode deixar o rival
crescer, né? Não pode dar oportunidade. O Palmeiras não deu. Eu assistindo o jogo, palmeirense pessimista do jeito que é, né? Palmeiras faz 1-0, um jogador a mais, vai, aí você aí tá no segundo tempo, você pensa, vai dar alguma zica. Não é possível que hoje a gente vai passar um jogo sossegado contra o Corinthians. Vai acontecer um pênalti pros caras, alguém daqui vai ser expulso, vai entrar o Romarinho e vai achar um gol. Cara, sempre parece que vai acontecer alguma coisa. E dessa vez foi tranquilo. Não deu um susto. Então isso passa também por uma boa partida do Palmeiras. Não, eu até acho, eu concordo com você nisso daí, mas uma coisa que eu acho que ainda faltou nesse jogo, e eu acho que é uma coisa que o torcedor do Palmeiras também gostaria que tivesse mais. O Palmeiras teve a oportunidade de torcer a faca e não torce. O Palmeiras podia ter engatado mais gol, podia ter enfileirado o gol no Corinthians, acabado o Corinthians. Você imagina que delícia pro torcedor ser torcedor do Palmeiras, você ir lá na Neoquímica Arena e enfiar 5 no Corinthians com 2 expulsos. Você manda o Fagner no primeiro tempo embora e você vai lá e faz mais 4 gols em cima do Corinthians. Ia ser mais legal. Agora sim, vamos lá para o Rio de Janeiro. Vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos falar do jogo do Flamengo, o Fla-Flu, Flamengo contra o Fluminense. 2-1 para o Flamengo. Renan, vamos lá? Vamos lá. Sobre times que tinha oportunidade de torcer a faca e não torceu. Flamengo. O ano começou com o Flamengo com escalações estranhas, com um técnico que parecia que não estava assistindo o jogo para mexer, para fazer as escalações, e ainda por cima dizendo que colocando a culpa na falta de forma dos jogadores. Eu acho que o momento de criticar o Domi acabou. Ele está conseguindo implantar o estilo de jogo dele, está conseguindo fazer o rodízio de forma adequada, o rodízio que ele tanto fala que vai fazer, e agora o problema está ficando na falta de forma dos jogadores mesmo. O Flamengo jogou um excelente primeiro tempo contra o Fluminense, 2-0, podia ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo, talvez o melhor tempo aí depois da pandemia. Só que não fez 2 gols, voltou para o segundo tempo melhor que o Fluminense, só que é o que você falou, não torceu a faca. Flamengo, um festival de gol perdido, coisa assim, incontáveis gols perdidos naquele jogo. Isso é um problema. Num campeonato a longo prazo, eu acho que assim, qualquer outro time, seja o Internacional, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, quem for, vai ter que ser excepcional esse ano para tirar o título do Flamengo. Mas o Flamengo vai ter que fazer a parte dele também. Para um campeonato de 38 rodadas de ponto corrido, a regularidade vai acabar mandando. Eu acho que o Flamengo ainda é o grande favorito para o título. Mas essa inconsistência, esse tanto de gol perdido, esse tanto de oportunidade perdida, pode custar caro num campeonato de mata-mata, numa Libertadores, numa Copa do Brasil. E é um problema que precisa ser corrigido. O Flamengo, preciso destacar, o que está jogando o Everton Ribeiro é uma sacanagem. O Everton Ribeiro está jogando demais, está sobrando todo o jogo. O Thiago Maia jogou muito contra o Fluminense, uma excelente partida também. E a coisa está começando a ficar bacana. Não tem alguém para criticar nesse jogo. O time jogou bem melhor. Tem aqueles caras que não estão rendendo igual. O Gerson, principalmente, que na minha opinião foi o cara mais importante da campanha do ano passado, né? Com tudo no lugar ali. O Gabigol jogou demais, o Bruno Henrique jogou muito também, mas a chave do elenco do Flamengo ano passado, na minha opinião, foi o Gerson. E é um cara que não tá rendendo como rendia. Tá jogando um pouco fora de posição ainda, precisa encaixar o jogo dele, precisa funcionar. Mas é um time que a gente começa a ver essa ideia do Domi de rodar o elenco e de poder fazer essas trocas sempre num nível bem equilibrado, sem perder, trocando um cara pelo outro, você vê a coisa começar a funcionar. O Diego, que é um cara que eu gosto do Diego muito mais pelas questões de vestiário dele, pela questão da liderança dele, da dedicação, do que pelo futebol em si, ele tem desempenhado um bom futebol. Ele entrou titular no jogo passado, jogou bem, começou a ter problema, porque a gente sabe que ele não consegue jogar os 90 minutos, mas jogou bem. Então, assim, você vê um time que está começando a entrar nos trilhos, mas precisa começar a aproveitar a oportunidade.
Gabigol foi banco no jogo passado, ficou descontente, acabou tudo sendo coberto com panos quentes, mas ele abertamente não gostou do banco. O Domi irredutível diz todo jogo que ninguém é mais importante que o elenco, vai ter que rodar. O Gabriel é um cara de personalidade muito forte, isso pode vir a dar problema. Ele quer jogar, e só que ele precisa começar a render. Ele jogou contra o Fluminense, mas perdeu muito gol. Fez o gol dele, mas perdeu bastante oportunidade. É um cara que está aí com 5 jogos no Brasileiro e 5 gols, mas ainda está perdendo muito gol. O Flamengo está criando demais, isso é bom, mas precisa começar a colocar a bola dentro da rede. Até porque chega no final do jogo, toma sufoco, sofre gol de novo e por muito pouco não deixa escapar uma vitória que estava na mão. O Flamengo dominou, amassou o jogo e ganhou só de 2-1. Por muito pouco mesmo. O Fluminense teve uma outra oportunidade já depois dos 43, se eu não estou enganado, e quase que empata o jogo e tira esses pontos do Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem amanhã um jogo contra o Ceará, que é um daqueles jogos pequenos que acabam tomando uma dimensão grande. É um jogo contra o Ceará, teoricamente é um adversário para ganhar, só que o Flamengo joga contra o Ceará agora, é um jogo que não tem espaço para não ganhar, o Flamengo precisa ganhar esse jogo, não pode deixar o Inter abrir 6 pontos na frente, até porque é só o Inter, mas o Palmeiras está atrás com um jogo a menos, ainda pode passar o Flamengo, então precisa ganhar esse jogo. Principalmente porque depois dessa rodada a gente tem uma pausa para a Libertadores. Você ganhar esse jogo e se manter ali na cola do Inter, independente do resultado do Inter, é importante até para o desempenho da Libertadores. Vai jogar Libertadores mais leve, vai ter mais tranquilidade para jogar Libertadores e para voltar para o Brasileiro. Então, o Flamengo precisa ganhar. Hoje, apesar de estar com 4 vitórias seguidas, o Flamengo precisa da quinta amanhã. Então, esse jogo é bastante importante. O Fluminense, a gente fala bastante que o Vasco é a vaca na árvore. O Fluminense está surpreendendo também de forma positiva, né? Agora acabou despontando um pouquinho porque perdeu esse jogo aí. E já não tinha vencido a rodada passada, acabou despontando um pouquinho. Mas é um time que vem fazendo uma campanha interessante. Acho que vai ser o segundo carioca nesse Campeonato Brasileiro. E tem um time bem montadinho pelo Odair, um cara que eu acho que... Eu não acho que o Fluminense vai brigar por título nenhum, mas eu acho que o Odair vem fazendo um trabalho legal. O Odair vai ficar bastante tempo no Fluminense ainda. Vamos lá, então. Primeiro, Lucas Curioni pediu pra gente ali no comecinho da live pra gente dar uma segurada no Renan. Não conseguimos, Lucas, desculpa. Na próxima a gente tenta de novo. Mas beleza, pelo menos o Renan já fez o panorama do jogo do Flamengo, que já foi, do próximo e do adversário do Flamengo. Então já eliminamos toda essa parte da discussão. Eu que dei uma segurada no Renan, falei tudo de uma vez. Falando também um pouquinho, o Renan já trouxe a próxima rodada, né, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem, entre outros jogos, Ceará e Flamengo no Castelão amanhã à noite. Mas essa rodada já começou hoje, com o Clássico Paranaense, Atlético Paranaense 1, Coritiba 0, jogo já encerrado na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense se recupera, chega na 10ª posição ali, já está na primeira metade da tabela, mantém o Coritiba na zona de rebaixamento, que é a parte mais importante, né, de todo o clássico, você ganhar do rival para mantê-lo lá embaixo. E o nosso amigo, colega aí que está participando da live aí, comentou com a gente, o nosso Guilherme Giandon, atleticano rubro-negro, para não dizer atleticano roxo, disse que no Paraná tá tudo igual. O Atlético continua ganhando do Coxa aí, como já foi a final do estadual, foi a final do outro estadual, foi nos últimos jogos. Realmente o Atlético vem aí se mantendo de maneira hegemônica aí no Paraná, né? Não é o líder do campeonato igual o Paraná é na Série B, ou era, né? Porque perdeu ontem, não vi se alguém ganhou hoje, já passou, mas confesso que eu não olhei ainda para ver como é que tá. Então só esse abraço pro nosso amigo Guilherme aí, a primeira vez que ele participa com a gente, atleticano, fique sempre à vontade
de mandar seus comentários aí, suas sugestões para a equipe do Não Vai Dar Jogo. Adriano, qual que é a nossa próxima pauta? Opa, tá passando escalação aqui embaixo. Que isso, editor? O que tá acontecendo, meu amigo? Ô, Borsato, você não vai querer falar um pouquinho do Flamengo? Não, vamos falar mais um pouquinho do Flamengo, se quiser falar. Olha, eu assisti só o primeiro tempo. Cariocas. Tá? Tanto é que no nosso grupo da produção aqui do Não Vai Dar Jogo, vocês se lembram que eu falei que ia ser goleada fácil, né? Porque o time do Flamengo foi dominante sobre o Fluminense, e nem tanto pelo fato do Fluminense ser ruim. E aí já a diferença daquilo que o Curiano falou, né? Que o Palmeiras foi bem, o Corinthians foi mal. Fato. No caso, era o Flamengo que estava muito bem. Porque o Fluminense estava fazendo o que podia. Você via que o time, limitado do jeito que estava no último, assim, sabe? Tava se segurando ali para tentar colocar sua proposta em campo, para colocar seu futebol, mas foi amassado, abafado, totalmente estrangulado pelo Flamengo, que hoje não é nem o melhor carioca, né? É melhor do que a soma dos outros 3 cariocas. Se fizer uma seleção do Flamengo, de Fluminense, Botafogo e Vasco, não ganha do Flamengo. Pegar só os melhores jogadores desses outros times. Na verdade, primeiro que a gente não vai nem conseguir montar essa seleção, né? Porque vai dar dúvida, tudo a mesma coisa, né? Não tem grandes jogadores, mas, cara, não dá nem jogo. O Fluminense não conseguia em alguns momentos passar do meio campo. Então aí no segundo tempo eu realmente não assisti, mas o Renan já explicou muito bem. Tem um aspecto físico, tem provavelmente um aspecto de concentração também, né? De às vezes achar que o jogo já está encaminhado, vamos segurar para pensar no próximo, e acaba faltando um detalhe ali, falta matar o jogo, né? Fazer um 3-0 que te dê a garantia dos 3 pontos. Mas o que eu vi foi isso. Eu acho que ainda acho, como o Renan disse, acho que o Fluminense nem é time de Z4, de 12º, 14º, nada disso. É time ali de meio de tabela mesmo, né? Naquela faixa ali de final de Sul-Americana, digamos assim. Eu acho que é time para ficar ali, porque é um time bem organizado, com bastante limitação técnica, bastante, mas que tem esquema de jogo. Você vê que é um time que durante a semana teve treinamento, que ele tenta fazer alguma coisa. Mas é muito lento, né, cara? É um time muito lento. E a hora que você olha também, assim, não vou citar individualmente, mas na hora que você pega os jogadores do elenco hoje, do Fluminense, é complicado. Olha quem que o Fluminense tem de opção para zagueiro. Sabe? Não tem. Pega os que... Esses caras aí seriam um banco do Fluminense de 2 anos, 3 anos para trás. Talvez nem no banco estariam. Mas é porque é o que sobrou lá hoje. Para poder escalar. E do meio para frente também, né? Tem cara que pesa muito mais na folha salarial do que no esquema tático. Você ter Ganso, Fred e Nenê, cara, é complicado. O Fluminense quase surpreendeu o Flamengo, mas então não tem tanta moral assim para estar falando disso aqui. Mas é um time que fica muito lento, realmente. É um time que é difícil. A velocidade é muito importante no futebol moderno, para você poder fazer jogada individual, para você fazer contra-ataque, e você ter essas 3 peças aí acaba ficando complicado. Ainda assim, é um time que vem surpreendendo positivamente. Então é um bom time, tá aí. Segundo enquanto ao Flamengo, assim, representando o que o Caio falou em uma das lives passadas aí, a pergunta não era, né, se o Flamengo vai chegar à liderança, e sim quando. E você vê, com essa vitória sobre o Fluminense, naquele momento ele já tinha empatado em número de pontos com o Internacional, né, que no dia seguinte venceu o Ceará com mais um show aí do craque do campeonato até o momento, Thiago Galhardo, e em segundo lugar o Marinho, e em terceiro o Everton Ribeiro e o Cano, mas vai virar, o Everton Ribeiro provavelmente vai se destacar mais daqui para frente do que esses outros todos. De qualquer forma, é muito, muito claro, muito nítido que esse time do Flamengo, ele, assim, a hora que ele aperta para jogar contra qualquer outro brasileiro, ele tira alguma coisa de bom. Ele vai lá, ele faz 1, ele faz 2, e ele bota o adversário na roda. Justamente, é difícil, o Inter tá bem, provavelmente vai acabar ganhando hoje de novo, mas quando você pensa que eventualmente Flamengo e Inter vão se encontrar, quem que é o favorito para esse jogo? É o Flamengo. Então o Flamengo
deve ter mais consistência, até por ser um campeonato longo, mas eu não acho que vai ser uma coisa tão fácil como se tem imaginado, não. Acho que é isso. Assim esperamos. Legal. Você vê que até na direita que o Flamengo perdeu um titular absoluto, já procurou a reposição no mercado sul-americano e já encaixou. Né? Ninguém nem lembra mais do Isla tá lá e boa. E do Thiago Maia, eu queria fazer um comentário também específico sobre ele. Como é importante em posição onde geralmente jogam 2, você ter uma terceira opção. Por exemplo, na zaga, dupla de zaga, você sempre joga com aqueles mesmos 2. Mas é muito bom você ter um terceiro zagueiro para a hora que tiver uma suspensão, uma contusão, uma necessidade de jogo, de mudar um esquema, ou até uma má fase de você ter um outro cara ali. E o Thiago Maia é isso hoje no meio-campo. Na verdade, por bola, eu já o colocaria como titular desse time do Flamengo. Eu ia dizer isso. Eu acho muito, muito interessante você ter essa terceira opção aí, e eu acho que você está falando do Ilharão. O Thiago Maia tem jogado muito. O Thiago Maia é para ser titular, sem dúvida. É um cara que não foi aproveitado, né? Faz tempo que ele está no elenco do Flamengo já, não vinha sendo aproveitado, mas joga de terno, como a gente costuma dizer. Sim, bom. Muito bom jogador. E só para complementar aí, uma coisa, você até comentou, quando eu falei sobre forma física, sobre jogador fora de forma, não necessariamente fisicamente falando, não. É ritmo de jogo, é concentração, aquilo que você tinha comentado mesmo. O Gabriel, um lance específico contra o Fluminense, o Gabriel recebeu uma bola na frente do zagueiro, e o ano passado, a hora que o Gabriel estava com a bola na frente e o cara atrás dele não passava, podia ser quem fosse. E ele levou, o cara foi chegando nele, ele acabou finalizando meio torto, porque o cara chegou e perdeu o gol. Ó, informação direto do Morumbi, nosso amigo Felipe Duarte acaba de mandar informação pra gente. Direto do Morumbi não, desculpa, gente, direto da Vila Belmiro. Hoje eu estou um pouco confuso na geografia, os nomes eu não esqueci nenhum, mas é porque talvez eu não tenha falado nada ainda, mas tudo bem. O São Paulo faz 1-0 no Santos, né? Gol de Gabriel Sara que é uma insistência do Diniz, né? Ninguém entende porque o Gabriel Sara tá lá, eu até entendo, é o cara da base, mas é um cara que tá fazendo muita função no time, ele tá em todos os lugares do campo, e ele é canhoto, é uma coisa legal, tem um meia canhoto, e ele tem se esforçado muito. Pro Hernanes poder jogar nesse time titular do São Paulo, você tem que ter um cara igual o Gabriel Sara para se movimentar muito. E tá sem o Daniel Alves, então ele tá sendo tudo isso aí. Então eu acho legal, eu fico feliz por ele ter feito um gol agora contra o Santos. O Santos também que está se preparando para a Libertadores. O São Paulo hoje, na escalação agora, poupa o Brenner. Eu acredito que poupa o Brenner por conta justamente de ter jogo da Libertadores, né? Que o Luciano não pode jogar, né? Tá suspenso por 3 jogos. E o Pablo tá machucado. Então poupa o Brenner para evitar qualquer problema. Bom, continuando aqui, galera. Poupa o cara que há 2 jogos para trás não era nem titular. Pois é, pra você ver como é que tá as loucura, coisas. Né? Continuando falando aqui. Só essa questão da. Não, a gente precisa fazer um apontamento importante, porque você falou que o Sara era uma insistência do Fernando Diniz. E escreveram exatamente esses mesmos termos lá na página do Globoesporte.com. Mas eu estou com ambos abertos aqui. Eu garanto para vocês que a fala de Adriano Júnior foi antes do que está escrito lá em Globoesporte.com. Tá? Então, Dona Globo. O cara que escreveu lá estava assistindo, né? Você vai se ver com a equipe jurídica do Não Vai Dar Jogo, porque isso é plágio e é crime. Tá ouvindo, Dona Globo? Assim que a equipe jurídica não é grande, eles estão bastante ocupados agora processando o Sport TV, que está falando que com o Sport TV sempre dá jogo. Então a gente já está cuidando disso aí, sem terminar esse processo. Terminando um processo, a gente vai para outro, né? Vocês não acreditam, mas a gente criou Não Vai Dar Jogo antes, tá? Tá lá, pode olhar no grupo, na página do Facebook, vai lá na data de criação. Ela é de 2016, ela é anterior a esse slogan aí. Então é importante isso, fazer a cobertura jornalística correta, para o nosso amigo de casa saber quem está copiando quem. E por isso, Dona Globo, fico feliz, tá, da Libertadores passar antes do programa do Ratinho. Vai ser muito melhor. Ai.
E a Fórmula 1 depois de algum culto da manhã, sabe? A Fórmula 1 é outro assunto, né? A Fórmula 1 não tá definida ainda. Mas a Mas Libertadores vamos lá, ó. vai ser legal. Ó, eu antes da gente mudar de assunto, antes de mudar de assunto, eu gostaria de mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão curtindo a nossa live. O Cláudio Júnior, o Guilherme Carneiro Jandon, a Keilinha de Paula, o Gabriel Valentini. Valeu a curtida, bem que eu pedi, obrigado. E o Lucas Curione. Gente, só para fechar o Campeonato Brasileiro aqui. Bom, o Brasileiro está com o Internacional em primeiro com 20 pontos, o Flamengo em segundo com 17, o São Paulo em terceiro com 17, agora está ganhando do Santos, está encostando em 20 pontos também. O Palmeiras com 16, o Atlético Mineiro com 15, o Vasco com 14, o Santos em sétimo. O Santos em sétimo com 14, o Fortaleza em oitavo com 11, e o Z4 está com o Botafogo com 9 pontos, então você vê que o oitavo lugar do 17º tem só 2 pontos de diferença, Botafogo com 9, o Coritiba com 8, Bragantino 19º com 7, o Lanterna Goiás com 5. Goiás que eu acredito que não deve sair daí. Vamos mudar de assunto, então? A não ser que seja para trocar com o Coxa. Mas exatamente. O 3x3 que eles fizeram no meio da semana já provou que quando um jogo é 3x3, ou os dois times têm ótimos ataques ou péssimas defesas. Nesse caso, é só as péssimas defesas mesmo. Então... E ataques bem medianos também. Então, são defesas muito ruins mesmo. Isso. E aí você comentou de quem curtiu. Eu queria mandar um abraço também. Já falei da Keila no momento que você leu aí. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Gabriel Guidini Valentini também, nosso amigo parceiro aí acompanhando a gente, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, meu parceiro. E assim, a gente está falando o nome de alguns aqui, mas a gente manda um abraço para todos os 1.500 que já curtiram aí. Não vamos ficar falando o nome de todo mundo, senão é uma hora de live só para falar nomes. Né? Um abraço para todo mundo aí. A gente só falou todo mundo que comentou e todo mundo que curtiu, tá? Mas todo o resto a gente não falou ainda. Legal. Ô, gente, antes de finalizar a nossa live, só gostaria de dizer que hoje começou a Premier League, né? Teve os primeiros jogos da Premier League. Teve um jogo muito legal que infelizmente eu não consegui acompanhar, do Liverpool de Klopp contra o Leeds, que acabou de subir para a primeira divisão. O Leeds, que foi um jogo de 4-3, um jogo muito animado. E o Leeds do El Louco Bielsa, que é um cara que todo mundo torce, mas ninguém queria no seu time, porque é completamente descontrolado. Mas quem começou primeiro? Ou é o Louco Bielsa? Eis a questão. É o Louco Bielsa, é o dono de todo mundo, né, cara? O Louco Bielsa inspirou todo mundo. Né? É o Louco Bielsa... Tava tendo dificuldade para negociar com o Leeds para renovar esse contrato aí, porque eu acho que ele tava com medo de ir para a primeira divisão. Esse aqui é o meu sentimento. Mas vamos lá. É o Louco Bielsa, que se você colocar aí no Google Tradutor para português, a tradução é Lisca doido. É o cara que todo mundo torce e ninguém quer no seu time. Já chegou com o Leeds, já meteu 3 gols no Anfield, coisa que não é qualquer um faz. E vai brigar pelo G4 esse ano. Nesse caso aí são jogos de 2 times de bom poderio ofensivo, tá? Nada contra Goiás e Coritiba, mas nem tinha visto esse resultado aí. Obrigado pela informação, Adriano Júnior, mas jogão mesmo. Não, foi bastante animado, foi gol para lá, gol para cá. Bom, também teve o jogo do Arsenal, o Arsenal que está dando uma renovada no elenco, está com um elenco legal esse ano, ganhou de 3-0 do Fulham, que também acabou de subir, né? E teve mais alguns jogos, o West Ham e o Newcastle ganhou de 2-0, fora de casa, legal, o Crystal Palace fez 1-0 no Southampton, e é isso aí que a gente tem de informação do futebol internacional. Hoje também teve amistoso do Milan com o Breccia. Eu gosto sempre de lembrar sobre o Milan, não sei se vocês já perceberam isso. O Milan é meu São Paulo. Então, meu São Paulo da Europa. Tradução em italiano para São Paulo é Milan, segundo o Renan. Mio São Paulo.
São Paulo. Inclusive o estádio, se eu não estiver errado, não, desculpa. Ignora o que eu ia falar agora, eu estou completamente errado mesmo. Eu nem preciso me corrigir. Eu vou fazer uma pequena confusão. É que o Milan e o Internacional jogam no mesmo estádio, mas eles trocam o nome do estádio na hora do jogo, né? O Milan é o San Siro e quando o Internacional vai jogar é o Giuseppe Meazza. Interessante isso, né? Interessante mesmo. Coloca lá no nosso TikTok, hein, Renan? Estatísticas de gol, jogo em casa e jogo fora. Facilita. Ajuda no scout. Gente, ó, o Borsato tá me pedindo aqui no chat, como eu tô com um coração bom hoje, tô com saudade dos meus colegas aqui, que a gente passou vários dias sem fazer live, vamos comentar dos jogos vindouros da 10ª rodada do Brasileirão. Deixa a gente passar vergonha com os palpites, que aí a gente, pra gente segunda-feira, dá risada. Antes da gente finalizar a nossa live. Só um instante aqui, Borsato, que eu tô atualizando minha tabela para deixar tudo bonitinho, mas eu já... Enquanto isso, eu comento que teve jogo importante hoje, né? O campeonato que a gente que não vai dar jogo, vem cobrindo com exclusividade aí nas últimas semanas. Temos o primeiro classificado para a semifinal do Paulistão, segunda divisão, tá? Monte Azul, mesmo ganhou de 1-0 do São Caetano, no Anacleto Campanella, levou a decisão para os pênaltis, mas não deu jeito. O Azulão, o C do ABCD Paulista, está na semifinal do Paulistão, segunda divisão. Tá? E amanhã a gente tem então a decisão das demais vagas. Na verdade, mais uma vaga amanhã, São Bernardo e Juventus. Segunda-feira tem Portuguesa e 15 de Piracicaba. E terça-feira tem São Bento e Taubaté. A gente todo mundo na torcida pela Portuguesa, né? Portuguesa, segundo Portuguesa, que é comandada pelo nosso querido amigo Fernando Marchiori. Para quem não se lembra dele, na nossa live aqui é sediada em Maringá, para a maioria do pessoal, né? Fernando Marchiori foi o técnico mais vitorioso da história do time de Maringá aqui, do Metropolitano, que era Metropolitano, depois virou Maringá Futebol Clube. Né? Ele conquistou, se não me engano, 3 títulos com o Maringá. E sim, é o mais vitorioso, porque o time deve ter esses 3 títulos na história, ou 4, não lembro. Mas é um treinador aí que deu certo na luzinha aí, que tirou a luzinha de uma briga de rebaixamento e quem sabe aí vai classificá-la para a elite do futebol paulista. Para ano que vem a gente ter Mirassol e Portuguesa de volta. Só para lembrar aí a todo mundo que está com a memória um pouco mais fraca, essa segunda divisão paulista é o campeonato que define ali quem que vai se classificar para dar cor no Palmeiras no ano que vem, porque ele tem, né, normalmente aquele vexame perto É aquele campeonato que classifica os Mirassol da vida, né? O São Bento, o Água Santa. A sorte é que o Água Santa já não está mais presente na luta, né? Contra o São Caetano, se for o São Caetano, ele pode ser vexame contra qualquer um, né? Porque o São Caetano já fez todos os demais times paulistas passarem vergonha, inclusive outros fora de São Paulo. Mas o São Caetano foi longe demais, né? Foi. São Caetano foi longe demais. O São Caetano quase que a gente zoou o Corinthians um pouquinho mais, né? Porque ele não tinha Libertadores, porque o São Caetano quase teve. Vamos lá, galera. Ó, então hoje na 10ª rodada já teve o Atlético Paranaense, que ganhou de 1-0 do Coxa, né? Lá em Curitiba, na Arena da Baixada. O São Paulo está jogando agora com o Santos, na Vila Belmiro. O São Paulo está ganhando de 1-0 com o gol do Gabriel Sara, como a gente já havia sido informado pelo nosso amigo Felipe Duarte, direto de Santos. Bom, amanhã, domingo, no Maracanã, tem Fluminense contra Corinthians, às 4 da tarde. Também no mesmo horário tem Grêmio e Fortaleza, na Arena do Grêmio. Jogo complicado aí. Tem um amigo até, inclusive, provavelmente assista a nossa live em algum momento, que chegou a dizer para mim, acho que o Rogério Ceni daria certo no Grêmio. Mas não vamos discutir sobre isso agora, mas fica esse pensamento para vocês. E no Corinthians, ele disse também. Não. O Corinthians nós nem vamos levantar essa peteca aí, porque a gente não vai discutir quem vai ser o técnico do Corinthians, redator? Eu gostaria de ter discutido lá no bloco do Corinthians, mas vocês não me deixaram, né?
Você ficou 4 horas dissertando sobre o Corinthians e o Renan ficou mais 40 minutos falando sobre o Flamengo. Mas então, vamos lá, quer dar um chute? Vamos dar um palpite, isso, sem discussão. Isso aí, então sem discussão, dá um palpite. O Celso Roth não vale porque seria 3-0. Exato. Então eu vou com o palpite da frente que a torcida está colocando em segundo lugar lá na votação, que eu acho que é a torcida que está votando mesmo. E que é possível de acontecer. Silvinho. Boa. Brincadeira de Celso Roth à parte, eu acho que esse sim seria 3-0. Eu acho que seria interessante o Silvinho. O Corinthians poderia dar certo. Eu não gosto muito dele, não, porque ele pode dar certo. Então... Eu não sei não, depois o que ele fez no Lyon, cara, não conseguiu fazer nada no Lyon, saiu perdendo em tudo que é lugar, porque, pô, ia no campeonato francês, só tem um PSG pra você perder. Mas você sabe o que eu acho? O Corinthians acabou de tentar inventar no técnico e deu bem errado. Eu acho que a gente vai de medalhão de novo, o Abel Braga tá pintando por aí. Isso! Agora tá falando a minha língua. Eu nem tô falando, nem tô zoando não, tá? Vamos ver. Eu queria um time do Liverpool e do Marcelo Oliveira, é isso que eu queria ver. Agora, eu vou dar um palpite diferente, mas eu acho que o do Silvinho é mais forte mesmo. Mas eu também apostaria em Fábio Carille de volta. O Andrés não gosta dele, né? Pois é. Tem isso, né? Não, e não gosta forte, né? Não é pouco, forte, gosta. Então eu acho que o Carille não é ponto disso. Droga, então a gente estava aqui, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Red Bull Bragantino no Mineirão, no domingo, às 6 horas da tarde. No mesmo horário, o Bahia, no Pituaçu, vai jogar contra o Atlético Goianiense. Nossa. Ainda no horário das 16 horas, o Ceará vai jogar contra o Flamengo no Castelão. O Ceará vai jogar em casa. Não esquece essa ideia de falar dessa rodada aí, não tem nada, bicho. Então tá complicado, né? Tem um Sansão que tá rolando agora, mas o Gabriel Sara tá fazendo gol, então não dá para acreditar no que tá acontecendo. O Goiás vai jogar contra... Não tá certo. Não tá certo. Exatamente. O Goiás, o Lanterna, vai jogar contra o Inter, primeiro colocado do Brasileirão, líder contra a Lanterna, líder de uma ponta contra líder da outra ponta, um jogo lá na Serrinha. É um jogo interessante, porque o Inter... Seria engraçado se o Inter perdesse a liderança do Campeonato Brasileiro por conta de um jogo contra o Lanterna. E o Palmeiras vai jogar contra o Sport que vem de duas vitórias na mão do Jair Ventura, né? Lá em Allianz Parque, no domingo às 19h45. E ainda no domingo às 8h30 tem um clássico do Rio de Janeiro, um clássico carioca, Botafogo e Vasco no Engenhão. Eu acho que são sequências de jogos que vai ficar tudo igual. Onde que é o jogo do Palmeiras, Adriano? Palmeiras é em casa. Então, mas é o nome do estádio? Allianz Parque. Primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque para a Dona Globo. Muito bom. Depois de 6 anos que o estádio foi inaugurado. Olha, mais um amigo nosso comentando aí hoje. Grande Jefferson Antoneto, obrigado pela participação. Jefferson, que é um corneteiro do caramba. Qualquer coisinha aqui já tá aqui no Borsato, aqui, eu já sei disso aí. Jefferson, nosso amigo palmeirense também, como vem sendo dominado aí nossas lives, nosso chat, falando que o Corinthians não vai contratar ninguém, vão deixar o Diego Coelho mesmo. Acho que é um palpite razoável, viu? Se de repente esse cara ganha 2, 3 jogos aí, é muito cômodo. É a história do interino, né? Muito bom enquanto ainda é interino, né? A efetivação de interino em um time como o Corinthians é difícil. Não, você não pode efetivar. Continua como interino. Deixa 2 anos, mas deixa como interino. Eu só sei que todo mundo, desde 2008, tenta achar um Andrade atrás do outro. É isso daí a opinião que eu tenho. Desde 2009. Interessante. Inclusive, eu ainda estou esperando alguém ligar para mim e me responder
por que ele foi demitido em 2009. Mas, enfim. Hã? De qual Andrade? Ligarem para você. O Andrade? Tô esperando alguém da diretoria me dar essa resposta. Olha, no momento parecia meio errado, mas considerando todos os trabalhos seguintes que o Andrade fez, que somam 0 trabalhos bons, talvez tenha alguma razão. Mas o Jefferson continuou comentando aqui com a gente que o Coelho é o novo Carille e que eles não têm dinheiro para contratar outro. Isso é um argumento forte, né? A gente estava falando que você vê mesmo o próprio Cruzeiro, né? Pensou em vários e vários nomes, chegou a passar vergonha fazendo sondagem no Rogério Ceni, se isso realmente for verdade, porque é muito vexatório, né? Parece mais brincadeira de torcedor do Atlético Mineiro do que qualquer outra coisa. E acabou restando nada contra, mas bem franco, né? Treinador que já não está mais na prateleira de principais técnicos do Brasil hoje. Eu sei que o Adriano tem uma estima por ele, é o último título que o São Paulo conquistou foi com o Ney Franco, né? Aquela meia Desde então, o São Paulo tá na beira do caos. Canta aí, Adriano. Aqui é um lampejo no meio de um monte de caos. Não, Adriano, canta um pedacinho da música aí. Caos, tava na beira do mal. Uma piração total. Gênio. Bom, se você não entendeu, joga essa letra no Google que você vai se surpreender. Vamos dizer de novo, o pessoal poder anotar agora dessa vez, Adriano. Só recite o poema, por favor. Estava na beira do caos, estava na beira do mal. Uma piração total. Isso aí. Procura aí, pessoal, vale a pena. É emocionante. Ô, louco, Adriano. Olha o que o Jefferson comentou. Eu não deixava, hein? Adriano era nascido quando o São Paulo ganhou o último título. E só porque você chamou o rapaz de zoeiro. Olha, eu gostei desse comentário do Jefferson, porque eu me senti jovem, eu me sinto lisonjeado, porque o São Paulo ganhou o título em 2012. Eu fico feliz por ele achar que eu tenho só 8 anos. Mas eu nasci no ano que o São Paulo ganhou o primeiro Mundial. Né? 92. É uma boa resposta. Jeff, responde aí, que ele... Não responde não, já. Eu sei quando você mandou bem na pergunta, nós já estamos ok. Foi uma resposta. Uma resposta legal. Assim. Ô Jefferson, não responde nada não, me contrata só. Então, só para constar, não dá para dizer que o São Paulo está no caos desde aquele título de 2012. O São Paulo está no caos tem mais tempo e ganhou aquele título durante o caos. Só para mudar um pouquinho de assunto aqui, a gente precisava parabenizar o Cruzeiro, né? Que atingiu a marca de uma dívida bilionária. O fundo do poço está mais longe do que a gente imaginava. Isso aí é uma conquista recente do Cruzeiro. E segue firme na busca pela Série A3. Para você, Quer ler, Adriano? Eu leio. Nem lembrava que o São Paulo tinha ganhado algo em 2012. KKKK. Achei que era 2005. E por 15 anos ele passa. KKKK de novo. Vocês viram, né? Vocês viram. Aquele gol do Cicinho dói até hoje, né, palmeirense? Agora eu fiquei bravo. Agora eu dane-se. Eu vou ficar desempregado. Não ofenda a nossa audiência, por favor. Não, brincadeira, Jefferson. Continue assistindo a gente. Aqui o cliente sempre tem razão, viu? Sem razão, sempre tem razão. Agora a gente vai ajudar o Jefferson a destrinchar o Adriano. A gente sempre fala que o time não pode fazer muita goleada, assim, não pode meter 6 gols no jogo, que ele gasta e perde o outro, né? Título é a mesma coisa. Vai inventar de você ter campeão brasileiro aí e não ganha mais nada depois. Pois é. Bom, mas a gente agradece aí, Jefferson, a sua participação. Jefferson, que é administrador, engenheiro civil, tá? Dono da Igni Engenharia. Se você precisar de algum projeto de engenharia, eu recomendo que vocês procurem essa empresa. Jefferson tá aí com o nome nos comentários, pode ir atrás dele, que ele é ponta firme aí, é um engenheiro dos bons.
Então, procurem a empresa dele. Tem um bom coração, ó. E o cara tem um bom coração. Olha o que ele disse aqui. Eu entendo a revolta do São Paulino, fica tranquilo. É isso aí, cara. Essa é a hora que o palmeirense é um dos que mais podem entender um São Paulino. Obrigado, Jefferson. Isso acalma meu coração. E ele acabou de me observar aqui que tem vaga lá, Adriano. Tá precisando de mais gente lá na equipe. Ai, Jesus amado. Vai, Renan. Eu só queria destacar aqui que o Borsato tá aqui recomendando a engenharia e não tá recebendo nada por isso, tá? Não é merchan, é só uma empresa idônea que a gente confia. O Borsato não tá ganhando nada com isso aí. Quando é empresa de amigo nosso, empresa boa, a gente tem que recomendar, né? A gente já recomendou a empresa de acessórios caninos, já recomendamos. Agora recomendamos a empresa de engenharia também. Se você tem a sua empresa e quer se aproveitar aqui do nosso espaço, da nossa grande audiência também para chegar aos lares brasileiros e internacionais, comenta aí também, tá tudo certo. Até marca de cerveja já apareceu hoje aqui, o Adriano esqueceu de tampar em alguns momentos ali, mas tá tudo tranquilo, né? Aqui é um espaço democrático. Ouviu, Dona Globo? De novo, estamos ganhando de vocês também nisso. Aqui a gente fala Red Bull Bragantino mesmo. Sim, Neoquímica Arena, a gente já negociou aí, a gente vai falar os naming rights da Neoquímica Arena, do Allianz Arena. Tá aí o currículo do Adriano Júnior. Ai. Adriano Júnior, cara, se o currículo do cara é desse tamanho, imagina a qualificação profissional dele, hein? O nome dele tá aí nos comentários, você já sabe. Qualquer coisa. Segue, curte a gente aí, segue a gente no LinkedIn. Ele é verdade, a gente podia ter um LinkedIn, né? Ô, louco! Agora o Dona enlouqueceu, hein? Que é isso? Agora, descontrolado hoje, galera. Jogo. Quem falar que viu o anúncio no Não Vai Dar Jogo ganha 10% de desconto nos projetos. Só hoje. E tem cupom SPFW10. Então vai lá. São Paulo Fashion Week 10. Olha que bonito isso aí. Então, vocês querem falar de futebol, mais alguma coisa hoje? Tá bom? Como vocês estão? Vamos encerrar isso aí. Mas acabou, tem meia hora. Isso aqui acabou, já tem meia hora. Não, faz meia hora não. Faz uns 25 minutos no máximo. Tá? 53, 54 minutos ali, tava legal. Mas depois disso aí eu que fiquei azucrinando o Adriano para falar da rodada de amanhã. Só que não tem nada para falar. Fluminense e Corinthians é o sujo falando mal lavado. Grêmio e Fortaleza não vai dar pro Rogério Ceni. Atlético Mineiro e Bragantino voa Sampaoli. Bahia, Atlético Goianiense, recomendo não assistir. Ceará e Flamengo, 3-0 Flamengo, protocolar. Goiás e Inter, quando joga lanterna contra líder, sempre dá lanterna. Então vai dar Goiás. Palmeiras e Sport, eu tenho afinidade emocional com esse jogo, não posso comentar. E Botafogo e Vasco é o clássico carioca que deu errado. Pronto, tá falado da rodada de amanhã. Faço tuas as minhas palavras, a exceção dos 3-0 do Flamengo, é 3-1, o time vai levar um gol. É isso que é protocolar. De resto, também. Foi nesse jogo que o Arrascaeta fez aquele golaço no passado, né? Não foi, Renan? Foi, vai fazer outro. Vai ter outro, mas não vai ser dele. Foi no Ceará e Flamengo. Foi, Ceará e Flamengo. Aquela bicicleta. Ele vai ser poupado hoje. Maravilhosa. O Flamengo vai. Esse negócio de poupar para Libertadores. Não me surpreende, né? Ó, o jogo. Rodando o elenco. A não ser que seja para poupar o Brenner, né? Aí surpreende um pouco. Mas entendemos a revolta do São Paulo. Fale o meme aí. Alguém de vocês consegue falar? Aí eu falo, então. Quando a gente achava que 2020 não podia piorar, a Globo me coloca o terceiro jogo seguido do Fluminense na TV aberta. Pois é. Que coisa, hein? Mas dessa vez... Tá difícil para o 2020. E desde que essas nossas lives começaram, algumas coisas no futebol muito estranhas aconteceram, né? A gente viu time sem Champions League chegar em final de Champions League,
disputando semifinal um monte. A gente viu o Messi quase sair do Barcelona. A gente viu muita coisa estranha. 8-2. Viu 8-2. Então, essas nossas lives aí são muito míticas. A gente viu um São Paulo em segundo lugar no Brasileirão durante um momento. E o engraçado é que 2020 é assim, você sempre acha que no próximo mês vai melhorar. Isso a gente estava em julho. Em agosto, era o Vasco líder do campeonato. Ou seja, não melhorou. Aí em setembro é aquilo que o nosso colega Jefferson falou. É o Fluminense 3 vezes seguidas na TV aberta. E o que mais que tem em setembro? Nosso amigo Curione está colocando nos comentários aí. Libertadores. Oi, Renan? Desculpa. No SBT. Renan? Não, era isso que eu ia falar. Eu tô com áudio atrasado. Pode seguir. Ah, não. Desculpa eu. Libertadores no SBT semana que vem. Theo José já praticamente acertado com o SBT. Me corrijam aí. Eu não vi se teve anúncio oficial ainda. Mas se não teve, vai acontecer, né? O cara abandonou uma carreira, digamos assim, na Fox, né? Não, desculpa, no grupo Fox no grupo Disney, para pegar esse no SBT aí que parece incerto, será? Ou será que vem para ficar mesmo aí nos próximos anos o SBT? Não, o contrato é até 2022, né? Sim, mas você é porque assim, eu digo pelo seguinte, para você passar... Não, meu amigo, eu faço contrato de emprego, pode durar um ano. Então o José tá tranquilo, ele vai ganhar um montão até 2022. Ó, vai dar um jeito de falar do marido da Shakira na Liberta. Nosso amigo Lucas Curione tá colocando. Mas o que eu digo é o seguinte... Sem dúvida, e agora ele tem mais um marido para falar. Ele tem o marido da filha do Silvio Santos, que é o Pato. Então ele tem 2 maridos agora. Que vai, inclusive, comentar, né? Há o rumor de que ele vai participar como comentarista especial em algumas transmissões. Mas o que eu falo é o seguinte, para você passar uma Libertadores, você precisa ter, além do jogo propriamente dito da Libertadores, né? Você precisa, talvez, ter programas de apoio para falar de futebol. Pessoal, SBT, estamos aqui. Você precisa ter espaço para o futebol nos jornais do grupo, né, da emissora. Você precisa ter um pós-jogo legal, porque todo mundo, depois que acaba a partida, quer ouvir de novo, quer ver os gols, a entrevista do técnico, aquela coisa toda. Então, será que tem espaço para tudo isso no SBT? Vocês acham que eles vão ter capacidade de montar toda essa estrutura? Vai. O SBT é uma grande emissora, tem estrutura, tem investimento, tem competência para fazer isso. E o Curione tem até uma hipótese de como o Theo José vai fazer para falar do Piquet, marido da Shakira. Leia aí, Adriano. Não, por favor, leia você que eu tô um pouco cego. Gol do Grêmio. Grêmio que queria o Cavani. Gol do Grêmio. Grêmio que queria o Cavani. Cavani, dupla de ataque do Uruguai com Suárez. Suárez que jogava no Barcelona. O Barcelona do Piquet, que é marido da Shakira. Genial. Ó, só antes de a gente ler o comentário do nosso amigo Jefferson, só quero informar que tá 2-1 pro São Paulo. O gol do Santos foi feito pelo Soteldo e o segundo gol do São Paulo foi feito pelo Gabriel Sara. Abandona, gente. Acabou o futebol. Por isso que o Diniz é técnico e a gente fica comentando. Ó, o Diniz botou a assinatura dele nessa vitória do São Paulo até agora. Ó, pra mim aqui apareceu que o gol do Santos foi do Madison lateral. Tá aparecendo aqui na minha notificação. Mas tudo bem. Espero que tenha sido do Soteldo mesmo, porque a gente falou mal do Soteldo hoje, então tem que ser ele a fazer gol. Não, foi o Madison. Droga. Então vai ter gol do Soteldo ainda, Santista. Fica tranquilo. Tá, o Jefferson falou que a CNN tomou a Libertadores do Sport TV também, na transmissão de TV a cabo, né, TV fechada. E não podemos nos esquecer que o Adriano adorou essa notícia do campeonato italiano agora estar na Band. Vocês vão comentar alguma coisa? Oi? Não, eu acho bacana. Vamos ver como que todo mundo se sai aí. Vai mudar muita coisa. A gente vai ver uns programas esportivos diferentes. Sei lá, acho que... Apesar que da CNN...
Ô, Jeff, se você estiver ouvindo a gente aí ainda, já saiu a confirmação oficial. Porque eu tinha visto que eles estavam em negociação na frente do Sport TV, mas eu não vi se já estava fechado já. Ô Jefferson, e se você tiver resposta para isso, você sabe dizer se a CNN, como ela transmite ao vivo no Facebook o tempo todo, será que ela vai transmitir os jogos da Libertadores no Facebook também? Tem comentário chegando, tá bombando hoje a live. Tá bombando a live de comentários. O Jefferson falou... Ô, Jefferson, mudou um pouco de assunto aí, mas falou que o São Paulo é um dos 2 melhores técnicos do Brasil na atualidade. Tá indo bem, não tô falando mal, não. E é isso aí, nós palmeirenses queremos que o Diniz continue no São Paulo, assim como queríamos que o Thiago Nunes continuasse no Corinthians. E o Curioni falou que o craque Neto vai chamar o jogador do... Italiano de pé de rato. Pé de rato! E o Mandiola dela. Que descentralização, né, do futebol. Até, na verdade, quando o Brasileirão foi dividido, né, entre o Grupo Globo e o pessoal da Turner lá, um antigo esporte interativo, eu achei que já ia dar uma mexida grande. E parece que não mudou tanta coisa, né? Porque poucos times foram pro lado da Turner e parece que não teve tanta atratividade quanto eu pensei que teria. Até porque Palmeiras e Santos foram, né? Então eu esperava que o futebol do lado da Turner crescesse mais, mas a Globo ainda continuou chamando muito mais a atenção do que todos os demais. É isso aí. Acho improvável. Só voltando ali que ficou sem resposta aquela história. Acho improvável que a CNN vá transmitir os jogos Libertadores pelo Facebook. Mas enfim. Acho que vai ser torço para que aconteça. Mais um pouco. É só mais uma pitada de bizarrice nesse ano. Tudo esportivo está sendo embaralhado. Vamos ver o que vai dar. O Curioni diz aqui que o Neto vai chamar os jogadores do Milan de piede de rato, e eu tenho um piede de rato. Eu não sei se eu rio mais do comentário ou da narração. O Adriano, para quem não conhece o Adriano, ele não vai perder oportunidades de esbanjar o italiano dele, em qualquer momento da vida. Comecei a aprender lá naquele aplicativo lá que ensina inglês e ensina Duolingo. E aí eu só sei falar, eu como maçã, mas a gente está evoluindo aí aos poucos. As flexões do italiano são melhores do que português para falar também. E qualquer coisa, exatamente, quando você fica em dúvida, você coloca o i no final da palavra em português e às vezes encaixa. Mas eu acho que é isso, pessoal. Chegamos aí a quase 1h30 de live, 1h27 minutos e alguns segundinhos ali. 15 para Meu as 8. sonho era acabar ela com 40 minutos. Inclusive, a gente, com 50 minutos ela morreu, acabou. Aí a gente ficou uns 15 minutos sem fazer nada. Aí obrigado, Jefferson e Curioni, que aí vocês deram uma reanimada aqui. E a gente seguiu por vocês, tá? Para ler o comentário de vocês aqui. Renan? Um pouquinho de making off, um pouquinho de bastidores no Vai Dar Jogo para vocês. Antes de cada live de 1h30 que a gente faz, a gente se reúne e fala, dessa vez a gente vai fazer uma coisa mais compacta, vamos manter abaixo de 1 hora, todas elas. Olha a pauta, sabe? Confere tudo, discute a pauta, pelo menos uns 2 ou 3 discutem a pauta. Hoje não. Hoje sim. E se você está escutando o que a gente está falando, você está justificando por que a gente fica aqui por 90 minutos. Você ainda está aí. E falando em hoje sim, qual que é o palpite de vocês para a corrida de amanhã? Não vale falar Hamilton. Eu acho. Não vale falar Hamilton, hein? O Pierre Gasly, que vem aí subindo, vai dar Hamilton, vai dar Bottas e vai dar Verstappen. Vem subindo. Hoje o Pierre Gasly não passou da primeira fase do classificatório. Vai dar Hamilton, Bottas e Verstappen. Essa vaca caiu da árvore, né, Borsato? Essa vaca caiu, cara. Não, hoje o Gasly, ele terminou em 16º. E a sensação era de... Tá bom, é isso aí. Voltamos.
O diferente foi semana passada. Ninguém acha que aquilo vai. Agora é diferente. Não. Semana passada. Eu acho que a Ferrari vai tentar fazer alguma coisa para o Leclerc chegar em algum lugar nessa corrida. Vai sabe? pintar o carro. De repente, Não, o Leclerc, ele fez um treino É muito bom Mugello, hoje, ragazzi. É Mugello. porque levar essa Ferrari ao Nós se quinto amamos lugar Mugello. É Foi- Mugello já e a foi milésima corrida. grande avanço. Mugello é uma corrida especial para a Ferrari, né? Milésimo GP. Sim, É. é a Uma mini primeira. corrida. E eu acho que assim, É vai isso. ser um. O Inclusive, Nomilha é o carro da minha planejamento, mãe. Top em máquina. inclusive, hein? o planejamento, a gente chegou a informação para a gente aqui. A gente cobre as corridas também, a gente faz live sobre futebol, mas a gente cobre as corridas. E chegou a informação para a gente aqui que é uma corrida comemorativa para a Ferrari, né? Então o Leclerc e o Vettel vão quebrar, bater ou alguma coisa antes da 10ª volta e a equipe toda vai comemorar. Até porque se esperar vai chegar ao tomar uma final da birra. corrida, Todo mundo vai tomar uma birra. Vai tomar uma birra, É. exatamente. se esperar chegar ao final da corrida, não vai ter o que comemorar, né? Em 17º. Então acho que essa é uma boa maneira. Tipo aquela despedida do Felipe Massa, a primeira. Não, vai ter que se despedir? Não, tem que quebrar aqui então para todo mundo bater palma. É o jogador que é substituído quando ele vai encerrar a carreira. No último jogo dele, ele é substituído para ser aplaudido, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Mais ou Fazer menos isso aí. E a Ferrari completa aí suas 1000 corridas na Fórmula 1, dessa maneira melancólica, né? O circuito de Mugello faz sua estreia, por outro lado, né? Um chegando aos 1000 e outros aí na primeira vez. E que de destaque também que eu queria pontuar, parabéns para a Racing Point, antiga Force India e futura Aston Martin. Porque todo mundo sabia que o Vettel já estava negociado para o ano que vem. E todo mundo sabia que o companheiro dele ia ser o filho do dono da equipe, o Strollzinho, e não o Pérez. Independente de quem for melhor em pista, né? Era meio óbvio que isso fosse acontecer. Mas eles deixaram para fazer o anúncio na semana seguinte ao pódio do Stroll, que ficou em terceiro lugar no GP passado, naquela corrida maluca. Aí agora, não, beleza, é ele que vai ficar e vem o Vettel. Fácil de tirar o Pérez fora. Então, o momento foi bem oportuno, assim, parabéns aos envolvidos. Só para dizer aqui, já que não está falando sobre mais nada, agora esse aqui depois que acaba a live. Eu nem vou editar esse podcast, eu vou pegar esses 1h32 e jogar lá, porque eu nem sei o que fazer mais, nem a vinheta da Fórmula 1 vai dar para colocar mais. É que assim, pessoal, a gente sempre encerra a live. A gente encerra a live e começa a falar besteira. Hoje a gente pulou a etapa de encerrar a live. Então vamos. O Jefferson está comentando aí que amanhã tem estreia do Everaldo na Fórmula 1 na Globo. E vai ser o primeiro domingo de NFL sem ele na ESPN. Mas eu não vou admitir você falar de NFL aqui, não. Eu vou desligar o seu áudio. Não vai, não. Você me respeita, que senão os caras vão ter que fazer leitura labial. Fórmula 1 é a única coisa que a gente aceita fora futebol. Eu não vou me esticar, só vou dizer que o Everaldo vai fazer muita falta nas transmissões de NFL. A ESPN já anunciou uns caras que vai subir da base para fazer a NFL na ESPN, verdade. Tem uns caras novos lá, uns caras que era editor lá, que vai fazer narração. E eu vou ficar com saudade dele. Vai ser bacana ver uma Fórmula 1 com ele mesmo. Amanhã, então, a perspectiva é que não teremos carros errados durante a transmissão. É a expectativa. Não, amanhã se não o narrador falar que é o carro do Norris, é o do Norris mesmo, não é o do Sainz. Tá? Não precisa ficar fazendo aquela troca. Amanhã o Everaldo vai falar. Amanhã o Everaldo vai chamar a gente de amigos dos canais ESPN. Esse vai ser o único erro que vai ter na transmissão. Mas o Kleber Machado tá com alguma coisa muito estranha, porque ele tá errando o nome de tudo, errando tudo. Não sei se é porque ele tá fazendo muita coisa, estava fazendo muita coisa em sequência, mas ele estava errando muito em tudo. Só o podcast dele, que é concorrente do nosso podcast, porque a gente disputa o mesmo setor ali, que é um bom podcast. Não é melhor do que o nosso, mas ainda é muito bom. Hoje não. Beleza, pessoal. Vamos encerrar agora de vez, pela 4ª vez. Será que a gente consegue agora? Ô, Jefferson, não vou ler esse comentário, tá? De qual é o caminho para Não Vai Dar Jogo fazer lives mais curtas. Esse eu pulo. Vamos passar mais meia hora discutindo qual é o caminho, então. Não é só o Thiago aqui, não, tá? Se você vem acompanhando a gente, Jefferson, eu tenho um companheiro
que gosta também de prosear tanto quanto eu e se delongar um pouquinho. Tá? Eu vou dividir essa culpa. Quando a culpa é minha, a gente fala que é de quem a gente quer. Para quem não conhece a gente, quando a gente vai jogar bola... Para quem não conhece a gente, quando a gente vai jogar bola, a gente joga 1 hora e o restante é só resenha. Quando a gente joga 1 hora. Ultimamente, como a gente não está podendo se reunir presencialmente, né? A gente cortou a parte chata, que era jogar bola. A gente tinha que ir para dar uma desculpa para quem ficava em casa, né? Ó, a gente tá indo fazer o quê? Tô indo jogar bola. Agora a gente, né, tirou a parte chata, tá fazendo só a resenha. Beleza, Jefão. Fraldinha do Henrique deve estar cheia. Henrique é o filho mais velho e também o mais novo do Jefferson. Avacalhou demais, gente. A gente perdeu tudo agora. E ele vai jogar a gente tá cuidando até do ciclo peristáltico do Henrico. Boa sorte, Henrico. Parabéns aí. Novo palmeirense no pedaço. Muito bom. Adriano, seus 15 segundinhos pra gente encerrar a live, vai. Gente, muito obrigado. Essa foi uma live muito legal. Eu sinto por não ter mais colegas nossos hoje no Não Vai Dar Jogo junto. Mas eu tenho a impressão que se tivesse, nossa live ia durar 14 horas. A gente ia fazer tipo live do Oscar hoje. Muito obrigado, então, para quem aguentou a gente até agora. Ouçam nossos podcasts. Nos sigam nas redes sociais. Tem Instagram, Facebook. Procura por Não Vai Dar Jogo aí, que a gente aparece em qualquer lugar. Forte abraço e até. Renan, seus 15 segundinhos. Tá meio ruim a conexão do Renan. Ele disse tchau, agradeceu a presença de todos. Pessoal, um abraço, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Estamos escutando? Agora estamos. Encheu uma conexão aqui de novo. Tá um pouco atrasado, mas obrigado por estar com a gente aqui até agora. Segue a gente lá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte a gente aí. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Só lembrando, a gente é trabalhador e a gente não tem tanto tempo para fazer isso. Quando a gente começar a viver disso aqui, as nossas lives provavelmente vão durar alguma coisa entre 2 e 3 dias. Então nos acompanhe enquanto é suportável. Bem, pessoal, agradecemos aí a presença, o carinho de todos vocês, aqueles que nos assistiram, aqueles que também comentaram, aqueles que curtiram e aqueles que compartilharam, enfim, todos que de alguma forma estiveram presentes conosco nessa noite de sábado. Né? Tivemos algumas presenças novas aí, pessoas que participaram pela primeira vez, agradecemos e pedimos que vocês voltem outras vezes, apesar de tudo. Deem outra oportunidade pra gente, tá? Mesmo que de repente não gostaram tanto. Mas a gente está aqui para fazer o possível, falar um pouquinho de futebol dessa maneira leve, descontraída, bacana. Falamos de muita coisa hoje e de nada ao mesmo tempo, mas esse é o nosso propósito, ok? Se você quer se divertir, quer dar um pouco de risada e também se informar com notícias de qualidade duvidosa, Não Vai Dar Jogo é o seu caminho. Aquele abraço, então. Agora sim, encerramos 19h55, dia 12/9 de 2020. Exatamente a 1 hora e 38 minutos de live. Esse vídeo será cortado. Tchau, tchau!